pessoal, estamos começando mais um TEA Talk podcast. E hoje nós temos convidados super especiais, que são nossos pastores, o pastor William, a pastora Luana, lá da nossa igreja, e nós vamos falar sobre inclusão das das crianças autistas da igreja. Então, pastores, se apresentem pra gente, falem um pouquinho de vocês, pastor. Bem, eu sou o Willy da Luana. E eu sou a Luana do Willy. Amém. Nós somos casados há 8 anos e pela graça do Senhor nós somos pastores na Past Church, né? Onde nós somos família, né? nossa família. Isso mesmo. Sou a mãe da Esté, de 4 anos, e o Daniel, de 1 ano e meio. Pastor, conta pra gente um pouquinho. A gente sabe que lá na igreja, né, nós priorizamos muito as crianças, né? Jesus chegando primeiro no coração das crianças. E há um tempo nós iniciamos o Moviteia, né? Conta pra gente um pouquinho por que o Moviteia começou lá na igreja. Exatamente. Né? Então tudo isso é muito especial, tudo isso que Deus tem feito, como nós falamos no tempo que iniciou, né? Não estava na nossa agenda, mas estava no tempo de Deus, na agenda de Deus. Né? Então, eu me lembro que no ano de 22, o movimento, né, Amor em Ação, né, que foi de onde surgiu o movimento TEA, nos procurou com um projeto. E ao receber aquele projeto, ao ler, né, eu fui a pessoa que recebeu o projeto e transmiti para os nossos pastores, né, até então o pastor Jacques, a pastora Meile, a equipe, né, pastoral. E nós, ao ler tudo aquilo, né, e ao entender o tempo, o momento de Deus, nós falamos, não, eu acho que vamos ouvir mais, né, para nós entendermos como vai ser essa dinâmica, né, e tudo mais. Então, o projeto era o projeto de inclusão, né, de crianças autistas no nosso ministério com crianças, né? Então, já tem alguns anos que a Past Church Palmas tem trabalhado de forma intencional com as crianças. E quando surge a demanda, né, do autismo, né, de pais com crianças autistas, então nós assim pensamos em abraçar, porque realmente é um desafio, né, é um desafio para os pais, né, nós temos acompanhado os episódios aqui, né, de vocês com muita alegria, né, com muita gratidão por Deus estar levantando vocês nesse tempo, né, com esse propósito, e nós temos realmente visto o desafio que né, lidar. Então, aí quando nós recebemos o projeto, nós conversamos, né? Nós sentamos e uma das primeiras coisas, assim, quando o projeto chegou e eu trouxe para os pastores, era a visão que eu tinha do Adriano e da Ana Paula, né? Ali, né, com o Mateus. Então, eu sempre percebia que eles sentavam ali num cantinho, né? E dando aula, né, nas salas, né? Então, dava aula na sala ali de 5 a 6 anos. Então, eu percebia o desafio que era para os dois. Então, sempre eles se revezavam. Né? Então, eles nunca participavam do culto juntos, como família. Né? Isso é uma das coisas tão boas que nós temos, né? Participar como família no culto. Mas eu via eles, a Ana Paula, revezando com o Adriano, né, ali nas salas. Para nós, como professores, né, também era um desafio muito grande, algo muito novo e tudo mais. Eu me sentia muito confortável em ter os pais ali juntamente por causa da forma de nós não sabermos lidar, né? Nós vamos conversar um pouquinho mais adiante sobre esse ponto. Então, ao ver, né, até aquela visão de, poxa, eles têm sido tão fiéis, né, como família, vindo. Só que o que a gente poderia fazer como igreja para esse revezamento, para eles sentarem ali para alguém cuidar, né, do filho deles. Então, foi quando a gente sentou, né, o ministério, sentamos Carla, sentamos Ana Paula e a Karen, né, que estava nessa conversa, e ouvi essa demanda. E eu falei, uau, a gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Né? Então, eu não sabia como seria, elas queriam incluir as crianças, né, nas turmas. Nem eu e a Carla sabia direito, né? Nós recebemos a missão, fizemos o projeto, né? E aí, quando fomos apresentar, eu falo assim que o Senhor mostrou pra gente só a pontinha do iceberg, né? Porque era tão grande, né? E hoje a gente vê, né, pastor, como tá
evoluindo o projeto, como está crescendo. Né? Exatamente. Eu até lembro que nessa conversa, eu tinha recentemente ouvido um podcast sobre a pessoa falando que projeto tem começo, meio e fim. Uhum. E ali ele estava falando assim de dar o nome para movimento, porque movimento ele não acaba, né? Sim. Ele sempre vai estar ali. Então eu falei, gente, não vamos colocar projeto, Verdade. vamos Sim. colocar movimento. Então realmente ali nasceu algo incrível, né? E a partir dali houve-se, eu acho que foi uma fala de vocês de trazer para a igreja, né? Porque Sim. era algo que nosso Pasquides já nosso Ministério com Crianças já é assim, né? Toda a igreja servindo. Então, nós precisávamos também trazer esse entendimento, essa compreensão, o ensino, que para muitos de nós era nublado ainda, né? Para os líderes, para a maior parte das pessoas. Né? A gente percebia o desafio das famílias, mas nem tanto. Né? Tanto é que eu mesmo, nesse início ali, né, no ano passado, eu saí de algumas reuniões, né, eu posso contar daqui a pouco, mas assim, precisávamos trazer para que toda a comunidade compreendesse a direção que nós íamos tomar a partir daquele momento. Né? Uhum. E aí foi quando, né, desafiamos para aquela reunião, né, para aquele Tadel. Né? Porque é importante a igreja ter conhecimento, né? Porque vai ser incluído todo mundo, né? E até porque quando as famílias chegam, às vezes a gente não consegue levar diretamente para as salas, né? Para as salinhas do ministério. E aí a gente tem que trabalhar dentro da igreja, né? E aí a gente tem aquele movimento, assim, que realmente também foi a primeira criança que a gente trabalhou, né? Sim. Nosso primeiro desafio. A gente trabalhava com ele dentro da igreja, até nós conseguirmos levar ele para fora da igreja. Então, assim, a gente precisa conscientizar a igreja, né? As pessoas que estão ali, o quê? Que alguma coisa diferente está acontecendo, que aquilo ali é normal, faz parte, né, do incluir, né? E a gente está crescendo, direcionando. E nós vimos tanto, né, Carla, Deus falar com a gente e com as pessoas. E com as pessoas, nós né, quando começamos. começamos. Né, Carla? Sim, muitos testemunhos, né, muita gente, muitos membros impactados, assim, com o movimento que estava iniciando, né, com o que eles estavam vendo, né. Então, pessoas chegaram a me parar assim, na academia para falar assim, nossa, Deus falou muito comigo quando eu vi vocês no culto, cuidando, né, incluindo aquela criança para que os pais pudessem assistir o culto. Né? Então, aí a gente começou a entender, né, que não estava relacionado só com a inclusão das crianças, né, mas estava relacionado com o que Deus queria fazer ali naquele tempo, Exato. em toda a igreja. Com né? propósito, né? Com A gente propósito. sempre fala que uma coisa que te incomoda muito. Então, por exemplo, estou num ambiente, aí chega naquele ambiente e aquilo me incomoda, esse incômodo, porque muitas vezes assim, a gente pode ter duas direções. A gente pode partir para o lado da reclamação e não fazer nada e jogar nas costas de outra pessoa, mas a gente pode ir para o lado onde eu vou ver aquela situação e vai ser um pontapé, um salto para fazer algo. E foi realmente o que aconteceu com vocês, né? Porque vocês como mães, né, de crianças no espectro e pensando assim, poxa, a gente quer retribuir aquilo que a gente já tem aprendido, né, vocês, né, que têm crescido nessa área e ensinar outras pessoas, envolver e multiplicar isso na vida de outros também. Então, assim, eu vejo lindo isso, né, essa questão do propósito no coração de vocês e como na comunidade, né, na nossa igreja, vocês realmente querendo trazer isso para levantar outras pessoas, para abraçar outras famílias. E foi tão interessante que nessa reunião, onde nós apresentamos para todos os líderes, e como seria, muitas situações ainda estavam uma incógnita, mas foi tão interessante, né, que uma mãe, duas, né, a gente estava até com um casal agora conversando sobre isso, que essas duas mães, elas ficaram sabendo do movimento pela imagem, queria ter aquela reunião e elas foram imediatamente, como mães de autistas, foram imediatamente atraídas a esse propósito. Né? Então, o Espírito Santo trazendo, né? Então, lógico que a gente pode conversar um pouco mais sobre o que Deus já está fazendo, né? com as próprias famílias, né? Trazendo, atraindo, mas foi tão interessante isso, né? Tipo, desses testemunhos que a gente já começou a colher antes de começar, de fato, a operar. Reunião, né? Exatamente. Na primeira reunião, a gente já olhando e falou. E foi uma das coisas que a gente realmente se atentou, né? Que o nosso pensamento inicial era incluir as crianças, né? E quando a gente começou, então, esse movimento, nessa reunião,
a gente começou a entender que o buraco era mais embaixo. Que não era só incluir as crianças, né? Que as famílias precisavam ser cuidadas, né? Exatamente. O senhor tinha essa dimensão, pastor, assim? Não tinha. Dessas... Não tinha, né? Tanto que nessa reunião que... Porque eu não sei se a gente vai chegar nessa parte, mas o movimento, ele tanto abraça as crianças, incluindo elas. Acho talvez até um outro paradigma, né, nessa reunião lá, no Tadel, que a gente falou, gente, que não vai ser para criar uma sala para excluir as crianças. Porque na cabeça de muitas pessoas, e quando a gente vai ensinando como incluir na igreja, o pessoal pensa que não vai ser uma salinha só para elas irem para lá. E não é isso. Isso, não. Várias pessoas me perguntaram sobre, né, não, e fiquei sabendo que na sua igreja tem uma sala dos autistas, não sei o quê. Me explica aí como funciona. Porque realmente, na cabeça da pessoa, seria uma sala somente para os autistas ficarem lá sozinhos, separados. Falei, não, meu querido, não é assim. Isso não é inclusão. Então, esse braço das crianças sendo incluídas e também o braço dos pais sendo também abraçados. Sim. Né? Sendo realmente pastoreados. Aí, naquela primeira reunião que vocês tiveram, né, e nos chamaram com os pais, eu saí de lá, assim, chocado. Eu saí de lá, assim, tipo assim, eu como pastor, né? Sim. E eu falei assim, meu Deus, eu não tenho uma palavra para dar para esses pais. Porque eu fiquei, assim, ouvindo tudo. Lá que eu ouvi a primeira vez o termo luto, sim, que eu não sabia, quando tem o diagnóstico, que aquela família passa por esse processo, se chama luto. Eu achei muito forte essa expressão. Lá naquela reunião, né, eu ouvindo as mães, eu falei, gente, que luta, né? Que desafio que essas famílias têm. Então, eu saí de lá, assim, como uma poeirinha, né? Pensando assim, meu Deus, que desafio nós temos. Né? E também muito alegre de vendo tudo aquilo que Deus tem feito, né? E vai continuar fazendo, mas esse braço também de tomando essas famílias, pastoreando o coração delas, trabalhando especificamente nesse material. Né? Então, o ministério tem essas duas vertentes, né? Sim. Tanto com as crianças, incluindo aos domingos, e trabalhando o coração dos pais, que também precisam. Não só as crianças, os pais também precisam de acolhimento, de atenção, de carinho. Acho muito bonito vocês falarem, eu já ouvi a Ana falando isso, né? Se precisar que o filho de vocês fique, pode vir, nós queremos, assim, para os pais ter uma noite, né? Descansarem, né? Um pouquinho, saírem para tomar um suco. Aí, Ana, se for preciso, eu ajudo, leva lá essa rede de apoio. Isso. Então, gente, é incrível, assim, essa forma como o ministério foi tomando formas, e lá nessa reunião, eu fiquei realmente assim, eu cheguei em casa, falei, amor, meu Deus, eu tô assim impactado com o que eu ouvi e realmente, assim, com tudo isso que Deus está fazendo e vai começar a fazer nessas famílias. Né? Isso aí. Não, e a gente fica pensando, o pastor falando, a gente vai passando um filme na cabeça, né? Sim. Porque assim, apesar dos desafios, eu e a Carla, nós somos apaixonados pelo Moviteia, né? E assim, a gente, cada vez que passa, cada história que a gente vai relembrando, gente, além de passar um filme, né, igual a reunião, os pais falando das suas dificuldades, e eu e Carla, e o Senhor abrindo os nossos olhos também, né, porque Ele vai abrindo, de acordo com o que Ele fazendo, porque eu acho que uma vez eu ouvi uma palavra que o Senhor não revela todo o percurso, porque se Ele revelasse todo o percurso, com certeza eu ia ser a primeira a fugir, certeza. Então, assim, o Senhor não revelou, né? Ele revelou que a gente... Cada passo, né? Cada passo, né? E aí a gente vai vendo que as vertentes vão aumentando, né? E a gente já tá aumentando as vertentes do Moviteia. E aí a gente fica assim, Senhor, mas é isso mesmo? Né, Carla? A gente fica... Eu e Carla, a gente chora, a gente ri. Sim, todo domingo. A Luana também, né? A pastora Luana tá nas saguinhas com a gente, então ela vê a questão do acompanhamento com as crianças, né? Eu lembro que bem no início, né, começou aquela coisa assim, gente, mas e agora, né? A nossa aula tá tão assim, o pessoal disperso, aí querendo ou não vem aquelas reclamações. Sim. Né? Como que eu vou trabalhar agora? Porque não tá todo mundo prestando atenção, tem esse movimento todo na sala. Eu lembro até que o Willy falou assim, amor, a gente tem que conversar com os professores para que eles entendam, né, que isso é um apoio, que isso é uma ajuda necessária para que eles consigam e para que essas crianças sejam incluídas, né? E eu achei muito interessante essa fala do Willy, pertinente, porque ele queria assim, a gente tem que conversar com eles para que eles vejam a bênção que está sendo esse apoio.
Porque imagine só você, o professor, sem ter aquele apoio ali, como você vai conseguir cuidar de todas as outras crianças e também das crianças que demandam um pouquinho de mais atenção. Então, foi realmente uma fala que a gente reuniu esses professores e falou, não, é uma bênção, não veja por esse olhar, né? E hoje, graças a Deus, assim, até então, parece que todo mundo já meio que está, né, acostumado, integrado e cada vez mais querendo crescer, né, nesse processo. E a informação, né? A informação que vocês trazem com tudo, com a bagagem de vocês, nos auxilia nesse processo. Eu acho que a gente vai começando a entender, né? Verdade. Porque os professores, eles sabem que eles não estão ali, né, para cuidar das crianças, né? Mas para ministrar Jesus, né? E um dos questionamentos que eu sempre tive, assim, né, que eu sempre refleti será que essas crianças precisam de Jesus? Será, pastora? Precisam, né? Todas elas precisam ter um novo nascimento. E a gente crê que esse é o nosso trabalho, né? Ministrar Sim. a vida delas e a todas, independente das suas dificuldades, das limitações. Né? A gente precisa ter esse olhar atento para cada uma delas. Eu sempre me questionei, né, assim... Eu falava, meu Deus, como que eu vou ensinar para o Dani, né, falar sobre Jesus, né, e assim, como que ele vai entender? Ele é tão concreto, né, às vezes como que ele vai ter essa percepção, né, e a gente tem visto, né, o trabalho que o Espírito Santo faz, né, então não tem a ver com a gente, né, a gente faz a nossa parte de ministrar, né, mas é o Espírito Santo quem convence, né, e eles têm as experiências deles, né. Então, independente, assim, a gente tem uma criança que a gente às vezes fica no parquinho com ela, coloca um louvor e a gente vê ela louvando, levantando a mão, olhando para o céu, adorando. Então, é a experiência dela com Deus, né? Seria até interessante, né, a gente falar aqui, né, porque a gente vai atrair muitas pessoas por causa do tema, né, que querem crescer sobre isso. Sim. Inclusive, é uma das coisas que no início eu até coloquei, né? Eu falei, gente, eu creio que Deus ele vai soprar isso. Uhum. Porque a Carla tem aquele dado. Qual é aquele dado, Carla? É tipo de 1... É de 1 para 36. 1 para 36, uma cada ou 36 seja, crianças. E que tem sido crescente. Crescente. Cada 2 anos atualiza. Exato. A cada 2 anos vai caindo 2%. Então, a próxima já é 1 para 34, provavelmente. Isso, ou seja, essa é uma realidade muito presente na Sim. sociedade. E a gente, como igreja, né, como pastor de corpo local ali, a gente não quer que só tenha um super TA, super forte, TEA, né? Forte na nossa igreja e que a gente abrace todas essas famílias, porque até a gente não vai conseguir. Então eu falei para elas, olha, eu acho que realmente nós vamos semear isso na vida de outras igrejas, né? A gente precisa ensinar. E aí, assim, quando o Espírito Santo começou a soprar o que estava acontecendo na nossa igreja, a Carla, vocês, né, já começaram a receber muitos contatos, né, de pessoas querendo aprender, saber como era. Então, eu acho até interessante agora, né, vocês, né, eu já passando a bola aqui para vocês, mas de contar como é isso, que a grande curiosidade e aí, como acontece? Eu já falei, né, que é a inclusão das crianças e dos pais, dando esse suporte para os pais. Mas na prática, como é isso, né? Então, o pai chega ali com a criança, como é que isso está acontecendo? Eu queria que vocês explicassem, porque eu sei que as pessoas estão ouvindo e aí elas vão multiplicando, né? E na forma como o Espírito Santo vai entregando para elas. Então, a gente costuma conhecer, né? Primeiro o pai chega, então a gente faz um contato, conhece os pais, a criança. É importante a gente conhecer a criança porque a gente vai entender como ela funciona, o que ela gosta, o que incomoda, né? Então, é som que incomoda, é luz, né? Ou ela gosta muito de um determinado objeto. Então, a gente começa a entender essa criança e antes dela chegar, né? Para que quando ela chegue, né, no culto, a gente já esteja preparado para receber. Então, nós temos uma equipe, né, que a gente está em constante treinamento. Então, essa equipe é uma equipe que não é a mesma equipe do Paz Kids, para que a equipe consiga dar o suporte para o Paz Kids, né? Então, é uma equipe que é treinada separadamente, especificamente sobre o autismo. Então, eles recebem treinamentos sobre conceitos, manejos, comportamentos, né? Então, mensalmente, né, a gente tem tentado treinar a equipe. E acompanha, né? Eu e a Ana, a gente faz meio que uma supervisão com essa equipe, então a gente se reveza no acompanhamento. E aí a gente começa, então, a trabalhar com essa criança na salinha, né? Então, a gente leva ela a primeira vez, vê como ela vai se sentir, deixa ela bem à vontade, né? Sai com ela se precisar, até a gente começar a entender como a criança funciona ali na salinha.
e começa, então, a dar um suporte para ela, para que ela possa participar das atividades dentro da sala, né, que estão sendo realizadas. E concomitante a isso, né, nós fazemos o contato com os pais são incluídos em um grupo de WhatsApp, né, onde a gente faz ali um contato mais frequente. E nós temos uma reunião todo primeiro sábado, né? E nessa reunião, esse ano especificamente, a gente está trabalhando um livro material, que fala, né, justamente sobre essa caminhada, né, Muito com a bom. criança com deficiência, né? E aí a gente tenta acolher esses pais, né? Isso. Como a gente disse, a gente tenta formar uma rede de apoio entre nós e entre os voluntários. A gente vê um envolvimento muito grande dos voluntários com os pais. Então, esse suporte que a Ana falou, né? Muitos voluntários dão também. Então, às vezes, o voluntário liga para os nossos pais e fala assim, olha o que vocês estão fazendo. Nós estamos chegando aí com uma pizza, com um macarrão para a gente comer junto, para a gente ficar junto, né? E por quê? Porque a forma que vocês encontraram foi uma criança, ela ter a questão da vinculação com o voluntário. Ou seja, não é, tipo, aquela criança não fica com, vamos supor, um mês de 4 semanas, ela não fica com 4 pessoas diferentes, né? Ela precisa, por causa das rotinas, né? Ela fica, mas assim, com 4 voluntários diferentes, mas sempre os mesmos voluntários. Sim, legal. Então, só aqueles 4. Escala, né? A mesma escala sempre. Por exemplo, lá a gente tem várias pessoas, né? Mas aquela criança sempre vai estar com aqueles voluntários. E aí é engraçado, né, Carla, que a gente às vezes vai mexer na escala. E eu, gente, vou precisar mexer na escala. E aí no meu privado começa assim, não mexa com a minha criança. Você sabe, ó, não é pra mexer. E aí a gente vai rindo junto, porque assim, vai criando realmente um vínculo, sabe? Um amor tão grande. As pessoas demonstram amor, um cuidado, preocupação mesmo. O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? A gente tem até um casal lá, que eles ainda não têm filhos. E a gente vê tanto que é lindo o amor que eles derramam na vida dessas crianças, né? Especificamente, eles cuidam de um rapazinho lá e eles realmente, ó, não muda a minha escala, não mexe na minha escala. E é sempre o mesmo domingo eles ficam, né? Quando tem qualquer assim, problema, eles pedem para trocar, mas é a mesma criança sempre. Eles são essa pessoa que liga um pro outro e eu tô indo aí, eu vou aí, vamos fazer isso junto, de juntar as famílias, sabe? Eles são realmente preocupados e a gente vai vendo assim, tanto que Deus vai agindo através disso, né? Sim. Tanto que é lindo ver o agir de Deus na vida dessas famílias, que antes, né, elas estavam afastadas, muitas famílias estavam afastadas da igreja, porque não conseguiam ir para a igreja por causa do comportamento das crianças, né? E a Carla falando aí, eu lembrei de uma criança que a gente recebeu tem até pouco tempo, uns 2, 3 meses, ela não ia na igreja, né? E um casal que é da célula da Carla estava orando por esse casal há 6 anos. Eles oravam por eles há 6 anos para eles irem para a igreja. E aí, com o movimento, eles acharam também, olha, uma oportunidade, né? A gente tem uma oportunidade de trazer eles para a igreja. E aí começou, né? Olha, lá na igreja tem uma movitéia, vamos conhecer. E eles, né, orando, investindo na vida daquela família. E um dia eles resolveram ir. Então, eles já passaram pra gente, Carlana, eles vão. E já passaram a ficha de como que era, que não sei o que, e eu e Carla nos mobilizamos e nós duas ficamos com a criança, porque ela é um nível maiorzinho, né? E ela é pequenininha ainda, né? Uma menina. E aí nós nos mobilizamos e tal. E no começo ela não ficava na sala, né, Carla? Era colo e andando, e a gente andando no colo. E hoje, pra nossa alegria, assim, ela fica sozinha na sala. Fica. No último domingo, a mãe foi buscar ela não queria sair da sala. Né? Então, quando a gente vê isso, vê o transbordar do amor, que aquela criança, ela se sente segura no Paz Kids, que ela já tem, apesar dela ter aqueles voluntários específicos para ela já tá super integrada naquele ambiente, gente, a gente se emociona demais. Eu e é tão engraçado, né, assim, que a maioria dos nossos voluntários, eles não têm envolvimento com o autismo em si. Sim. Né? Não tem filhos, não tem parentes, então eles começaram a se interessar e a se envolver na igreja, né? E eles, assim, são completamente apaixonados, né? Isso é a revelação, né? Que Jesus traz, assim, do que é o servir ao próximo, né? Quando a pessoa tem essa revelação, ela vai fazer tudo ali com muito amor. E sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. As nossas crianças, elas são elas, né?
Elas não é daquelas igual assim, as crianças no ministério chegam, tia, eu amo você, eu fiz uma cartinha. As nossas crianças não são assim. A gente recebe amores de várias outras formas, mas não, às vezes, né, nós temos muitos nãos verbais, então não tem essa questão do amor. E a gente vê os voluntários, o tanto de amor que eles têm, o tanto que eles realmente abraçam a causa. Assim, eu e Carla, nós somos apaixonadas, né? Cada dia que passa a gente fica mais ao Senhor, né? E a gente sempre, a nossa oração é, Senhor, nós queremos voluntários apaixonados. Primeiro pelo Senhor, né? E depois pelo autismo. Que eles se apaixonem mesmo. Que eles se apaixonam pelas nossas crianças. E aí a gente vê, né, a equipe que está crescendo, graças a Deus. E a gente já na adaptação de material. E a equipe, não, eu quero ficar na adaptação. Eu quero ficar, né? Nós já somos um ministério agora também, né? Sim. Sim. Nós somos um ministério de inclusão. E a gente vendo as pessoas, assim, realmente com sede de fazer a diferença, sabe? Não, como se diz, não temos palavras, né, cara? Sim. E eu tenho visto, um dia desses, ao descer do palco, uma mãe que ela estava com uma amiga dela do lado, e ela já começou falando, pastor, sou tão grato, porque nós estávamos afastados da igreja, e minhas duas crianças, que ela tem duas crianças, né, no espectro, ela falou, minhas duas crianças, elas pedem para vir para a igreja. E a pessoa que tinha aceitado Jesus, que era amiga dela, também mãe de autista. Então, a gente realmente tem visto crescente, né, esse número de pessoas sedentas por Jesus e abraçadas pelo amor, né, do TEA, né, pelas crianças sendo abraçadas. Né? Então, isso é muito incrível mesmo. Vocês estão, assim, de muito parabéns. Né? Eu realmente fico pensando... Equipe. Não, e os voluntários, a gente vê o engajamento do pessoal, né? A gente tem essa triagem, né, a partir ali do café, e a gente sempre vende o TEA realmente como algo assim, e a gente percebe que o Espírito Santo está trazendo essas pessoas. Então, eu queria, assim, em nome de Jesus, né, agradecê-las, porque eu vejo que isso é propósito, né? Um propósito que Deus tem colocado no coração de vocês e a paixão com que vocês fazem isso. Então, tudo isso nasceu no coração de Deus. Então, em nome de Jesus, eu sou muito grato mesmo, né? Como liderança, né? Mas também como pai, porque se fossem os meus filhos, eu também me sentiria muito abraçado por isso. Então, em nome de Jesus, muito obrigado. Né? Eu sei que realmente Deus está soprando o nome de vocês. Né? Eu tenho recebido mensagem porque a nossa igreja tem começado, né, como denominação e esparramado pelo Brasil. Né? Eles estão também fluindo nesse movimento de inclusão. E quando fala disso, eu já sopro o nome de vocês. Eu falei, leva a Carla, leva a Ana Paula, porque elas estão crescendo nisso. E eu realmente vejo essa semeadura que vai acontecer. Né? E aqui na nossa cidade mesmo, né? O que a gente quer não é dizer que nós somos os melhores, não. A gente quer aprender com todo mundo e semear isso para que todas as igrejas fluam nesse amor pelas crianças, né? Porque nós precisamos investir nessa geração, não podemos perder o coração delas e todas as crianças. E o autista é uma criança, né? Sim. Ele não diferencia em nada. Eles são umas crianças e nós precisamos alcançar o coração delas também. Né? Então, assim, em nome de Jesus, muito obrigado. Né, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, né, por causa desse amor, desse compromisso, desse propósito que vocês têm tido assim, em Cristo Jesus, de abraçar não somente as crianças, mas as famílias, e são testemunhos eternos. Né? A gente não sabe, né, o que Deus vai fazer, né, como você falou, né, se Deus nos falasse, né, qual vai ser o fim dessa história, mas a gente sabe que realmente vai reverberar aí por muitos anos e na história dessas crianças, para a glória de Jesus. Amém. Então, parabéns. Né? Amém. Eu queria fazer uma pergunta para a pastora Luana. Pastora, porque a pastora trabalha com as outras crianças, né? E a gente geralmente chega lá. E as outras crianças, né? Como elas se portam quando ela recebe as crianças? Porque a gente vê a importância de que todo mundo está aprendendo junto, né, pastor? A igreja aprende, as outras crianças, né? Então, assim, lá na salinha, como é que é? Como que eles ficam juntos? Né? Porque tem essa ideia de que nós temos, né? Para honra e glória de Deus, a salinha TEA. A salinha TEA, ela é para quê? Para quando uma criança chega e ela não consegue, ela não está na igreja, ela não participa da igreja, ela ainda não foi na igreja, nós temos essa sala como suporte. Às vezes É uma sala de transição, né? É uma sala de transição. Às vezes a gente começa lá nessa salinha, né? Nós temos brinquedos, atividades. Nós começamos lá, não são todas as crianças, né? Que a gente sempre faz a anamnese com as famílias, a gente sempre conversa. Então, essa salinha, né, ela serve de suporte
Ou quando a criança tem uma crise, a gente tem essa sala como esse suporte, né? Mas geralmente a criança já tenta já ir logo para a sala, né? E aí a gente já chega com uma criança. As crianças, como é que elas estão reagindo a isso? Eu acho interessante porque as próprias crianças, elas percebem o ambiente. E quando a gente traz essa informação, eu acho, né, interessante o professor também trazer essa informação para as outras crianças, né, que aquela criança é autista, que ela tem determinada limitação, que ela necessita de um apoio. E eu percebo como isso faz com que as crianças aceitem de forma tão... Gente, elas incluem muito fácil, muito mais rápido do que nós adultos. Sim. E eu vejo o amor com que elas tratam aquela outra criança. Muitas vezes alguns questionam assim, professora, mas eu não consegui ficar com esse brinquedo porque o meu coleguinha vai ficar. Aí quando a gente explica, a criança, entendi, tudo bem. Eu acho lindo isso. Inclusive, a Estezinha, esses dias, a minha filha de 4 anos, na escola dela tem uma menininha que é autista também. Aí, certo dia, ela me perguntou, mamãe, por que na minha salinha tal criança é assim, assim? Aí eu fui explicar para ela, filha, lembra e tal? Aí ela, mamãe, verdade. Lá na minha escola também tem uma menininha que é autista, mas não tem problema, ela brinca do jeitinho dela. Eu achei lindo, porque eles percebem realmente o ambiente. E eles têm todo esse cuidado com as outras crianças que são autistas. Sim. E eu percebo que isso é importante a gente estar falando também, explicando para elas, né? Porque realmente, às vezes, se eu fizer uma coisa só com a criança que é autista, mas não explico para as outras vão achar, por que só a outra criança está sendo beneficiada e eu não? E eu não. E quando a gente explica, elas entendem o porquê, porque elas já conseguem esperar. A outra ainda não, mas ela vai ter o tempo dela de conseguir, né, fazer aquela atividade. E elas acabam nos ajudando a dar esse suporte, né, a trazer a criança, né, a gente tem visto isso, né, como as crianças típicas, elas têm se aproximado das atípicas e a criança, ela tem uma inocência, né, ela não tem esse crivo, né, esse preconceito que a gente tem, então ela faz a amizade dela, do jeito dela, né, e acaba dando esse suporte pra gente, puxando as crianças, né, para participar. Então é isso. Eu acho lindo isso, porque acontece muito natural, assim, para eles. É muito natural. Gente, eu fico encantada. Eu falo assim, porque eu fico encantada, assim, sabe? Eles perguntam, você já explica, e às vezes a gente tem crise, né, nas salas. Acontece, gente. Às vezes acontece, né? Às vezes a gente tem uma criança que é mais rígida, a gente precisa levar realmente ela pra sala e ela tem uma crise, né? E a gente contorna a situação com aquela criança, consegue contornar e a gente vai explicar para as crianças, olha, tá tudo bem, né? Fulano é autista, ele não estava conseguindo entrar no ambiente porque tá fazendo barulho, tem cheiro, tem muita criança, mas tá tudo bem, agora ele tá bem, vai ficar tudo bem. Então as crianças eu vejo às vezes assim que eles nem, quando a gente já chega com a criança, né, eles já sabem que acontece e eles estão tranquilos. Verdade. Né? Já ficou na rotina, já ficou normal. Sim, entra isso, na rotina. Isso é inclusão, né? Isso que é inclusão. Vocês podem continuar. Lembro até um dia que eu fiquei na sala, acho que a Carla chegou lá depois, e foi um dia assim tão bom, eu até tinha orado antes, que eu acho que é uma coisa muito importante, quando o professor chega na sala antes, ele já checa ali o ambiente. E eu cheguei assim, eu falei, não, Senhor, não é por mim, mas, né, pela tua presença, que as crianças sintam o teu amor aqui nessa sala. E foi um dia tão bom, né? Inclusive tinha uma criança autista lá de nível 3, né? De nível 3 e não de teve suporte, assim nada. ela ficou super de tranquila. boa, super tranquila. Eu falo, gente, isso não é a gente, é o Espírito Santo que proporciona. Então a gente também precisa, né, investir esse tempo em oração, em chegar antes, né? E o Espírito Santo faz o resto. É ele que faz, né? Ele que faz a obra. A gente vê até a questão dos voluntários, às vezes, porque o Movité, eu falo assim que a gente já chora junto, já é calejado de chorar, né? E aí a gente vai, às vezes assim, a gente tá trabalhando com uma criança, aí você olha para um lado, a professora fala, gente, eu tô emocionada. Né? Aconteceu várias vezes, né? Eu tô emocionada, o senhor tá falando comigo. Através do nosso trabalho daquela criança. Às vezes a gente não faz nada, a criança, e a pessoa vê, igual a pastora falou, né? Ele se comportou, ele conseguiu fazer a tarefa. E participou do louvor. Dançou. Feliz, a gente tem um lá que tá orando, né? Sim. Então, toda vez que ele ora... Ele já tá orando na salinha, né? Em público. E assim, em público, que pra eles é algo difícil. Então, assim, toda vez que a gente recebe lá, fulaninho orou, tem um videozinho, gente... A gente fica tão emocionado, né? Por quê? Porque ele é como se diz, ele tá tão à vontade que ele já tá conseguindo pôr pra fora, né? E tendo experiências com o Senhor. Gente, a gente, assim, não tem dimensão, né? Porque, assim, era um questionamento que eu fazia, a Carla fazia, né? Senhor, mas eu venho pra igreja, né? E às vezes os pais, né? Eu não vou pra igreja porque meu filho não tá entendendo. Gente, leva pra igreja. Meu filho...
o Mateus ia para a igreja com tablet. E eu morria de vergonha, porque, né, incentivar na igreja, tablet é a hora, né, santa do Senhor, Sim. separada pro Senhor. Por mais que eu falasse, ele ia, porque era um jeito dele se esconder de tanta, né, ali tem som alto e tal, e ele não ia pra salinha. No começo ele não ia, e eu levava. E um dia eu falei pro Senhor assim, Senhor, eu não vou vir mais pra igreja não, porque o Mateus tá com tablet. Não faz sentido, é só o desgaste de trazer ele pra igreja, é tão cansativo pra gente como pai vir, é toda uma história antes, né, o antecessor antes, o durante, o depois, é tão cansativo, Senhor. E aquilo me incomodando muito, né, e eu orei pro Senhor, eu lembro até hoje, era o pastor Jacques que estava pregando, e o pastor Jacques estava pregando sobre João Batista, né, quando Jesus chega e vai batizar, João Batista vai batizar Jesus. E aí, Jesus fala pra ele que ele fala, não sou digno de te batizar, né? E ele fala assim, você não me batizar, você não tem parte comigo. E aí, na hora, o Mateus estava com o tablet na mão e ele virou e falou assim, Ei, João. Aí eu, Senhor, tá dando certo, o Senhor tá falando com ele. É isso aí. Então, assim, pais, levem seus filhos pra igreja. É difícil. É difícil. É difícil. A Carla também penou. É muito difícil, não é fácil. Não só eu, né? Mas os pastores, o pastor Willy na salinha, né? Então, naquela época a gente não entendia ainda, né? Verdade, então, foi um desafio, né, pastor? Eu falo assim, né, que esses dias a nossa filha, ela foi servir, nossa filha de 4 anos foi servir junto com a minha esposa cuidando de bebês. E uma criança mordeu no pé da Esté. E ela ficou chateada, né? Boba, mãe, a criança mordeu no meu pé. Aí eu falei pra ela, filha, um dia também o papai tava dando aula e uma criança deu um soco na barriga dele. E era o Daniel, Ai, né? meu Deus. Oi, Daniel. Eu falei, não, filha, é isso aí, as marcas de Jesus são essas, né? Então, vale a pena, né? Se for passar por isso 1000 vezes, vale a pena, né? Porque a gente tá ali tocando em pessoas, né? Então, Sim, realmente isso verdade. aconteceu nesse dia. Eu consolei minha filha, né? Por algo que realmente eu Já passei tinha também, passado, né? sim. Mas a gente não desiste por causa dessas coisas, né? Pelo contrário, se elas estão lá, elas são merecedoras da graça de Deus e, em nome de Jesus, nós vamos juntos perseverar e vamos juntos ver muitos frutos para a glória do Senhor. Sim. Pastor, eu queria que a gente falasse um pouco sobre família, né? A gente está falando desse acolhimento das famílias, né? Dentro do autismo, a gente tem um índice muito grande de divórcio, né? Muitos pais que abandonam, né? E como igreja, né? Assim, como que a gente pode... A gente já tem esse trabalho, né? Mas a nossa igreja, ela tem tantas ferramentas, né? Então, a Pastors tem tantas ferramentas para trabalhar com as famílias, né? Como que nós podemos estar incentivando as nossas famílias atípicas, né? Estarem mais perto de Jesus? Isso é. Primeiramente, é o que a Bíblia fala assim, né? Como que pode um casal andar em unidade, né? Quando Jesus foi a terceira dobra daquele cordão, ou seja, não a terceira, mas a primeira, né? Ou seja, se nós temos Jesus, né, na nossa vida, nós temos tudo. Ele precisa ser o centro. Todas as vezes que nós colocamos outras coisas no trono das nossas vidas, a gente vai se frustrar. Né? Quando as finanças, dinheiro estiver no centro, quando pessoas, quando relacionamentos, quando principalmente problemas estiverem no centro, a gente vai viver uma vida frustrada. Mas quando Jesus está no centro da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, a tendência realmente é que haja a harmonia do céu, né? A vontade do céu, o desejo do céu, o sonho do coração de Deus para nós. Então, assim, como que as famílias elas podem crescer? Quando elas realmente voltarem o coração delas para Jesus. Então, uma dessas ferramentas que nós temos dentro do TEA mesmo, né, que é esse apoio para as famílias, que já é um passo assim público, mas é um passo público que tem que ter um efeito lá no nosso privado, na nossa casa, na nossa família, nosso secreto com o Senhor, aprofundar em conhecer o Senhor. Esse é um dos segredos da vida cristã, né, que é um relacionamento com o Senhor. E se aproximando da igreja, lógico que nós vamos ter pessoas para pastorear o coração, se abrir, né, para o processo. Então, alguém que vem realmente pedindo ajuda é esse primeiro passo. Eu preciso ser ajudado, eu quero ser abraçado, eu quero caminhar. Então, realmente precisa ter esse passo no coração dessa família.
E a partir daí, aí vai entrar o pastoreamento, vai entrar um discipulado, um envolvimento mesmo com a comunidade ali numa célula, como vocês, né? Vocês estão integradas nisso, né? E tudo mais. A gente vê que a partir disso, Deus tem também feito e restaurado pessoas e famílias. Mas esse pontapé, né? Porque a igreja, como é que funciona? É como se fosse um avião, né? O avião só funciona com aquelas duas asas. E a igreja também, ou seja, a nossa vida espiritual. Importante o tempo com Deus e também a comunidade. Né? O andar com outras pessoas, o caminhar com outras pessoas, e nisso a gente vai se aperfeiçoando. Por mais que seja difícil, né? Exatamente. A gente não pode, a gente entende que realmente tem dia que dá vontade de falar, hoje eu não vou para a igreja, não vou para a célula, o menino está todo desregulado, né? Mas é importante, né? Porque realmente é o que nos fortalece. Cara, e falando em comunidade, nós temos uma novidade, né, também. É verdade. A gente agora tem um grupo de WhatsApp, tá? Totalmente grátis, né? Então, assim, manda mensagem pra gente o começar. O link vai estar aí, né, na descrição do vídeo. Entra pra gente estar tendo essa troca, porque essa troca é importante. Não só aqui, né? Não só na igreja, mas pra gente tá em unidade também fora, né? Então, essa comunidade, essa rede, pra ter essa troca. Como eu posso fazer lá na minha igreja? Como que vocês fizeram aqui? A gente até deu um treinamento, né, recentemente sobre isso, né, pastor? Nós recebemos pessoas de outras igrejas e foi maravilhoso essa troca. A gente aprendeu tanto também, né, Carla? Sim. Porque eu morrendo de medo, mas eu recebi tanto do Senhor e Deus tem sido maravilhoso. É verdade, né? Então, realmente eu acho que esse é o segredo. Estarmos em comunidade, estarmos juntos, trocando informação, né? A própria Bíblia diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento em todas as áreas, né? Conhecimento do Senhor, conhecimento sobre o TEA, né? Isso que o pastor falou, de ter outros tronos. E, às vezes, o próprio autismo pode estar se tornando um trono. Né? Toma tanto tempo, né? Sim, a gente toma tanta energia, né? A gente se dedica tanto como família, vai virando, a gente vai ficando em prol disso, né? Sim. Como família mesmo, assim, se a gente não tomar cuidado e não for para fora, por isso que a gente fala, vai pra igreja, vai, sai com seu filho, a gente bate sempre nessa tecla, por quê? Porque senão a gente vai ficando só a gente, os problemas só vão aumentando, né? E a gente tá sozinho, né? E uma vez eu vi que a gente precisa andar em grupo, em comunidade, porque quando a gente anda sozinho, nós somos abatidos mais fáceis. Verdade. Né? Ficamos vulneráveis. Sim, é verdade. No grupo, um fortalece o outro, as experiências de um contribui com o outro. Com o outro. Às vezes você se identifica, vê que alguém está passando o mesmo que você. As trocas, né? As trocas são importantes para esse fortalecimento, né? Verdade. A gente troca muito, né, Carla? É verdade. Graças a Deus a gente tem, assim, né, nossos pastores, né, essa vivência, essa oportunidade que vocês nos dão, né, de crescer com as outras famílias, porque a gente, inclusive, vê, né, Carla, outras pessoas reclamando que não tem esse suporte. E como poderia ser feito? Como que a gente pode falar com o nosso pastor? Até o senhor podia dar a dica aí, né? Como que essa pessoa que quer começar o ministério na sua igreja chega no pastor dela? Que a gente chegou, pastor. É verdade. A gente precisa falar com você. Acho que a próprio pastor e a liderança já está vendo a necessidade, né, de ter isso. E realmente aconselhar, vamos trazer um projeto, vamos conversar junto, vamos sonhar, vamos orar. Vamos trazer alguém, né? No início do nosso Paz Kids, que a gente estava bem no início, a gente trouxe pessoas de fora para somar a visão, para nos mostrar, nos ensinar, dar exemplos. Às vezes, né, investindo, trazendo pessoas que sabem disso, né? E é o primeiro passo. Para crescer junto, porque nada começa, né, grande, né? Começa realmente pequenininho, crescendo, sabendo. Errando. Nós ainda estamos no começo, né? Nós ainda temos muitas áreas para crescer, aprender, mas nós cremos que nós demos um passo importante, é um passo de fé também, né? Um passo de fé e um passo que realmente vai marcar a vida e que já está marcando a vida de muitas pessoas. Então, tenha coragem, né, de procurar, né, a liderança, né, com muito amor e carinho. Né? Lógico que talvez não tenha um sim de cara, mas vamos orar, vamos crescer, vamos estudar sobre
E aí eu creio realmente que uma liderança que está ouvindo a voz de Deus realmente está percebendo essa demanda missionária. Que foi isso na época que nós ouvimos de Deus. É uma demanda missionária. Sim. Né? É uma tribo, é um povo que está por aí, né? E que precisa ser cuidado, ser realmente evangelizado, né? Ser abraçado. Então é isso aí. Eu vi algo esses dias que eu achei muito interessante, falando sobre o Ministério Infantil e tudo. Aí a pessoa colocou assim, se, né, todas as igrejas, né, deveriam já ter o Pais Kids, porque, Sim. querendo ou não, todas as pessoas, em todo lugar que tiver um grupo de pessoas, vai ter criança. As crianças estão lá. Queira você, queira ou não. E as crianças vão estar lá para serem cuidadas, né? E fizeram uma comparação, assim, quando tem as ovelhas e elas têm as crias, os cordeirinhos. Eles não vão separar e deixar para lá os cordeirinhos. Muito pelo contrário, né? O pastor vai cuidar das ovelhas e também dos cordeirinhos. Sim. Que fica essa lição para nós. Que a gente também priorize os cordeirinhos de Jesus, né? Que o próprio Jesus falou, cuida dos meus cordeirinhos. Né, É pra Pedro. verdade. Como a gente falou, o autismo, a gente tem visto esse testemunho, né, assim, de pessoas dentro da igreja que não tem nada a ver com o autismo, às vezes estão servindo ali no Paz Kids, às vezes estão assistindo ao culto, né? E como elas têm sido impactadas, né, por Deus, o que Deus tem falado, né? E aí eu queria ouvir de vocês, né? O que Deus já fez na vida de vocês através do autismo, né? Dessa história do autismo, não como pastores, mas como a Luana e como o Willy, né? O que isso tem trabalhado em vocês? Uai, como pessoa me motiva, assim, cada vez que eu vejo, né? Eu vejo até ali quando as professoras estão incluindo uma criança, fica lá naquele sol, o solzinho lá no parquinho, fazendo tudo isso, assim, coisas que parece que ninguém tá vendo, mas eu sei que o Senhor tá vendo. E isso motiva, assim, falando assim, ó, a tua dificuldade perto de alguém que tem uma dificuldade maior que a sua, né? Pode parecer tão pequena. E querendo ou não, o Espírito Santo, ele trabalha isso no nosso coração. Tá vendo aí, minha filha, né? As suas lutas são diferentes, mas, né? E trabalhando realmente essa percepção do quanto que a gente é amado por ele. Né? O quanto que todas as crianças são amadas por Jesus e o quanto que a gente vê esse amor também sendo derramado através das pessoas que colocam ali a sua vida para servir, né? No caso que eu vejo vocês também ali com tanto empenho, vocês e toda a equipe. E eu sei que a recompensa de vocês vem do Senhor e até isso o Senhor trabalha, né, no nosso coração. De estar servindo mais, né? De servir mais com mais paixão. No meu coração vem o que eu já coloquei da questão do propósito, né? Sim. Então, o que eu fiz? Eu vi a necessidade, eu fiz algo. Então, tem uma história que fala de uma missionária que serviu na Amazônia, a Sofia Miller. A Sofia Miller, quando ela recebeu o chamado dela, perguntaram para ela serviu muitos anos como missionária em umas tribos indígenas no Amazônia, e essas tribos elas ficaram completamente sem alcoolismo e muito organizadas. E aí ela ficou 40 anos lá, então assim, Jesus chegou lá. E aí, quando ela estava, acho que no ano de 97, já idosa, fizeram uma entrevista para ela e perguntaram como foi o chamado dela. E aí, ela respondeu assim, meu filho, eu nunca tive um chamado. Pensa, 40 anos e toda essa transformação. Ela falou, eu li uma ordem e obedeci. Então, assim, ver vocês com esse propósito, vocês leram uma ordem e obedeceu, fazer discípulos, tocar pessoas, amar pessoas. E é isso que me inspira, em ver assim, o quanto Deus tem feito, né, através de vocês, né, tocando pessoas que eu jamais poderia tocar. Né, o perfil de pessoas que talvez não estariam ao meu redor, né, por causa da vivência, né, e tudo mais. Mas eu vejo o quanto Deus tem feito isso, e isso me ensina sobre comprometimento, sobre paixão por Jesus, sobre realmente esse chamado, né, de ler uma ordem e obedecer. Né, de fazer discípulos. Né? E vocês estão fazendo discípulos agora. Amém. Porque os voluntários que vocês recebem são pessoas que eles têm engajamento, eles querem fazer, mas às vezes não sabem como fazer. E vocês estão, né, discipulando, e eu vejo já, pela fé, uma geração de líderes, né, de movimentos nas igrejas, né, e tudo mais se levantando por meio dessa paixão por Jesus. Então, isso é inspirador. Amém. Verdade. E a gente fica assim, né, tão impactada, porque assim, a gente nunca tinha pensado por essa ótica, né? Porque uma coisa que eu sempre falava pro Senhor, Senhor, eu não quero chegar lá no céu com as minhas mãos vazias. Sim. Se é um medo que eu tenho, Senhor, eu não quero. Duas. Né? Então, assim, e assim, é um medo, uma preocupação, né? E quando o Senhor, a gente obedece uma ordem, não é fácil.
né? Porque a gente tem que passar por cima dos nossos medos, dos nossos anseios, né? De julgamentos, né? Também a gente está aprendendo, né, Carla? Porque a gente tem experiência com os nossos filhos, né? Sim. Com outros, às vezes, assim, que a gente convive. Mas quando chega uma criança, a gente vai estudar a vida dela todinha, né? A vida daquela família todinha, pra gente ver como que a gente vai abraçar aquela família, como a gente vai abraçar aquela criança, como a gente vai trabalhar com aqueles voluntários, né? E assim, demanda tempo, demanda cuidado, demanda N coisas, mas que a gente vê assim que quando a gente realmente se entrega, quando a gente obedece ao ID do Senhor, é o que a gente fala, né? As peças vão se encaixando. Amém. Glória a Deus. Né? É isso. E é isso. Nós gostaríamos de agradecer vocês por esse momento maravilhoso, né? A gente já tem essa vivência na igreja, né? De sermos pastoreados por vocês, que são exemplos mesmo de vida, né? Antes de serem nossos pastores, eles eram, né, do Ministério Paz Kids, eram os pastores das crianças, e agora são os nossos pastores. Então, assim, essa referência pra gente é tão importante, gratificante, né? Igual eu falo pra Carla, eu vejo tanto Jesus na vida do pastor Willy, o tanto que ele ora, que ele busca, e a gente aprende tanto com vocês, né? Eu vejo, Luana, em você, Jesus, eu vejo a sua maternidade, né? O tanto que ela é linda, ela divide com a gente, né, essa troca. Amo falar sobre maternidade. Não, e é tão bom isso, né? Porque, assim, a gente, às vezes, no nosso caso mesmo, nós temos uma demanda tão alta que a gente, às vezes, nós falhamos, né? E aí ela faz isso, vamos assim, e é tão importante, é tão gratificante isso, e esse cuidado, sabe? Apesar da nossa igreja ser uma igreja grande, né? Esse contato que vocês têm conosco, têm com as ovelhas, né? A gente vê esse cuidado, e que Deus possa recompensar vocês grandemente também, né? Nós somos felizes, maravilhados, somos ovelhas felizes desse rebanho e gratas, porque através da vida de vocês, Deus faz muito nas nossas vidas também. Amém, verdade. glória a Glória a Deus. E que, né, o Teia Talk continue alçando voos cada vez maiores, né? Então, vejo que Deus realmente tem usado, vocês têm seguido por esse caminho, né? Ouvido esse chamado, multiplicando isso, né? Não somente para dentro da igreja, mas também para fora. Então, que o Senhor continue impulsionando vocês. E olha, se preparem, viu? Ai, meu Prepara a agenda. Prepara a agenda, Amém. porque vocês vão longe, né? Então, parabéns por esse meio, esse canal, né? Eu fico lá acompanhando as postagens e vendo. O Espírito Santo vai soprar, né? Vai Amém. soprar. Amém. Amém. Recebemos. É isso, pessoal. Eu sou a Carla. Eu sou a Ana Paula. O nosso intuito é disseminar informação, então curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Até mais. Até Amém. mais. Tchau. Tchau. Amém.